Terceira Era, capítulo 24b, Os Reis de Rohan e dos Eotheod. Yo! Seja muito bem-vindo a esse ovo de Páscoa e hoje nós vamos falar dos Senhores dos Cavalos, amigos de Gondor. Durante a Terceira Era havia um grupo de homens do norte que viviam na região de Hovanion. O primeiro rei deles de que se tem registro é um cara chamado Vidugavia, que os liderou durante o século XIII da Terceira Era, mas não muito se sabe sobre eles antes disso. Mas o que interessa pra gente aqui é que lá pelo século XIX da Terceira Era, eles eram comandados por um cara chamado Mahari, que era considerado por eles como o rei do reino de Hovanion. Durante seu reinado, em 1856 da Terceira Era, os Homens do Norte lutaram contra uma invasão dos Easterlings ao lado de Gondor, naquela que ficou conhecida como a Batalha das Planícies. A batalha foi um desastre e ambos os reis de Gondor e do reino de Hovanion foram assassinados. A maioria dos Homens do Norte foi morta ou escravizada pelos Easterlings invasores. Um grupo de sobreviventes, porém, liderados pelo filho do falecido rei de Hovanion, um cara chamado Marwyn, fugiram e se estabeleceram na região dos Vales do Anduin. E lá, eles ficaram conhecidos como os Eotheod. E no capítulo de hoje, nós vamos ver quem foram os líderes dos Eotheod, desde Marwyn até o último rei de Rohan de que se tem registros. Então vamos lá, começando por Marwyn. O seu nome tem sua etimologia traçada por uma língua do mundo real, o gótico, que é a língua germânica mais antiga conhecida pelo homem. Marwyn significa amigo dos cavalos. Ele foi o primeiro Lorde dos Eotheod e seu reinado teve início no ano 1856 da Terceira Era, 43 anos após os Eotheod terem se estabelecido nos Vales do Anduin. Um dos feitos mais notórios de Marwyn foi ter avisado o rei de Gondor que os Easterlings estavam planejando um grande ataque às planícies de Calenardon, que fazia parte do reino de Gondor. E junto com os Eotheod, o rei de Gondor expulsou de vez os invasores e ambos os povos tiveram sua vingança. Não se sabe quando ele morreu ou quando seu reinado chegou ao fim. Em seguida nós temos Forthwyn, um nome que também vem do gótico e significa amigo adiante. Ele foi o segundo Lorde dos Eotheod, não se sabe quando sua liderança teve início ou fim. Em 1944 da Terceira Era, os espiões de Forthwyn descobriram que os Easterlings, que haviam sido rechaçados pelo seu pai Marwyn e o rei de Gondor, haviam se recuperado e estavam se aliando com outras tribos e planejando uma vingança. Ele então alertou o atual rei de Gondor e ambos os povos novamente se uniram para derrotar os invasores. Eles tiveram sucesso, mas o rei de Gondor foi morto e o destino de Forthwyn é desconhecido. Então, depois disso houve um terceiro Lorde dos Eotheod que os liderou durante parte do século XX da Terceira Era, mas nada se sabe sobre ele. E em seguida nós temos Frugmar. Em inglês arcaico, Frum significa começo, mas o seu nome pode ser interpretado como capitão. E só um adendo aqui rapidinho, Tolkien utilizava o inglês arcaico para representar a língua dos Rohirrim em suas obras. Ele não criou uma língua própria para eles, como Quenya ou Sindarin, então ele escolheu uma língua do mundo real para representar o idioma dos Rohirrim, sendo esse o inglês arcaico. Enfim, ele foi o quarto Lorde dos Eotheod e não se sabe quando seu reinado teve início ou fim. Frumgar era neto de Forthwyn e o nome do seu pai nunca foi registrado. A região dos Vales do Anduin, onde os Eotheod viviam, era perigosa devido às criaturas comandadas pelo necromante de Dol Guldur. Então, no ano 1975, quando Angmar caiu, Frumgar liderou os Eotheod ao norte dos Vales do Anduin, que sem a presença do Witch King, era agora um lugar mais tranquilo. Lá, ele fundou a cidade de Framsburg, em homenagem ao seu filho Fram. E Fram é um nome que eu não faço ideia do que significa. Ele foi o quinto Lorde dos Eotheod e o seu reinado teve início no ano 2000 da Terceira Era. A cidade de Framsburg ficava próxima às Montanhas Cinzentas, que nessa época era o lar de vários dragões. Um desses dragões era Skatha, que vivia causando problemas aos Eotheod. Porém, Fram sozinho matou a besta e clamou para si o tesouro que ele guardava. Os anões das Montanhas Cinzentas, porém, também clamaram o tesouro para si, pois boa parte havia sido tomado deles pelo dragão. Fram os enviou apenas uma das presas de Skatha, dizendo: "Joia como essas vocês não verão em seus tesouros, pois elas são difíceis de se encontrar." E há um rumor aqui que diz que os anões ficaram putaços e mataram Fram por isso. E após Fram, houve um número desconhecido de Lordes dos Eotheod, cujos nomes nunca foram registrados nos anais da história da Terra-média. O próximo de que se tem registro era Leod, cujo significado do nome eu também não sei. O que eu sei é que ele foi o penúltimo dos Lordes dos Eotheod, reinando de 2459 até 2501 da Terceira Era.
Durante o seu reinado, ele capturou um pequeno cavalo filhote que era selvagem e orgulhoso. Quando o cavalo cresceu, Leode tentou domá-lo, mas o animal o atirou no chão, onde ele bateu a cabeça em uma pedra e morreu. Em seguida, nós temos Eorl, cujo nome significa aquele da nobreza em inglês arcaico, ou na língua dos Rohirrim, que, como disse, é a mesma coisa. Ele foi o último dos lordes do Eotheod, reinando de 2501 a 2510 da Terceira Era. Ele tinha apenas 16 anos quando seu pai foi morto tentando domar o cavalo lá, e por isso ele foi um dos lordes do Eotheod mais novos, rendendo-lhe o nickname de Eorl o Jovem. Eorl jurou vingança ao cavalo que matou seu pai e o domou, amaldiçoando a carregá-lo para o resto de sua vida. Em 2510 da Terceira Era, Gondor sofria um ataque massivo de orcs de Dol Guldur aliados com uma tribo dos Easterlings lá. O Reino do Sul quase foi pro saco se não fosse por Eorl ter cavalgado para a batalha com seus Eotheod e salvado o dia. E por causa disso, o regente de Gondor concedeu as planícies de Calé-Nardon para que lá os Eotheod fundassem o seu próprio reino. E dessa forma, Eorl fundou o Reino dos Cavaleiros de Rohan. E bom, sendo assim, nós vamos começar a falar dos reis de Rohan agora. E o primeiro deles foi Eorl, reinando de 2510 a 2545 da Terceira Era. No momento da criação do Reino de Rohan, Eorl jurou amizade eterna a Gondor e que um reino sempre ajudaria o outro na hora de sua necessidade. Eorl foi morto em um ato de vingança por um grupo dos sobreviventes dos Easterlings que ele ajudou Gondor a combater. O que é uma morte triste, mas é muito melhor que a do seu pai que caiu de um cavalo e bateu a cara na pedra. Brego significa rei em inglês arcaico, e ele foi o segundo rei de Rohan, reinando de 2545 a 2570 da Terceira Era. Durante seu reinado, as migrações de Franzborg para o novo Reino de Rohan finalmente terminaram. Ele defendeu as fronteiras do seu reino contra os Dunlendings e Easterlings, e limpou de suas terras o que havia sobrado dos orcs de Dol Guldur. Bregal construiu o Salão Dourado de Meduseld e fez de Edoras a capital do reino. Seu filho mais velho, Baldur, se aventurou pelo caminho dos mortos nas Montanhas Brancas e nunca mais retornou. Isso causou um luto tão forte no rei que ele cedeu à depressão e faleceu, e sendo assim, o seu segundo filho foi quem o sucedeu. Aldor significa príncipe em inglês arcaico, e ele foi o terceiro rei de Rohan, reinando de 2570 a 2645 da Terceira Era. Ele reinou por 75 anos, mais do que qualquer outro rei de Rohan, e por isso ele ficou conhecido como Aldor, o Velho. Durante o seu reinado, a população de Rohan cresceu bastante e novos vilarejos e fazendas surgiram no reino. Ele teve 3 filhas antes do seu primeiro filho homem, herdeiro ao trono, nascer. Freya significa Lorde em inglês arcaico e ele foi o quarto rei de Rohan, reinando de 2645 a 2659. Seu reinado foi um reinado de paz e prosperidade onde nada demais aconteceu. Freawine significa amigo dos lordes em inglês arcaico e ele foi o quinto rei de Rohan, reinando de 2659 a 2680 da Terceira Era. Seu reinado em si foi tranquilo e próspero, mas a sua linhagem vai trazer um problemão mais lá pra frente, e é possível que alguns de seus descendentes tenham se misturado com os Dunlendings, que era um povo inimigo de Rohan. Goldwyn significa amigo do ouro em inglês arcaico, e ele foi o sexto rei de Rohan, reinando de 2680 a 2699 da Terceira Era, e nada de interessante aconteceu em seu reinado. Deor significa animal selvagem em inglês arcaico, e ele foi o sétimo rei de Rohan, reinando de 2699 a 2718 da Terceira Era. Durante seu reinado, a paz no reino finalmente chegou ao fim, com incontáveis invasões dos Dunlendings. Deor descobriu que esses Dunlendings haviam tomado Isengard, então ele liderou uma expedição para lá. Isengard era uma guarnição de Gondor nessa época. Eles haviam sido cercados pelos Dunlendings e o regente não tinha condições de enviar ajuda, então os inimigos de Rohan tomaram a fortaleza. Isengard era bem fortificada, então ao invés de atacar, Deor montou uma forte barreira de cavaleiros para proteger a fronteira de seu reino. Gram significa hostil em inglês arcaico, mas nas línguas nórdicas significa guerreiro. Tolkien diz que a língua dos Rohirrim sofria influência das línguas dos homens do norte, assim como o inglês arcaico sofria influência das línguas nórdicas arcaicas. Enfim, ele foi o oitavo rei de Rohan, reinando de 2718 a 2741 da Terceira Era. O seu reinado foi marcado pela guerra contra os Dunlendings, que haviam tomado Isengard, com vários conflitos acontecendo por todos os lados.
Gran morreu em combate, e por isso seu primogênito subiu ao poder de forma prematura. Helm significa proteção em inglês arcaico, e ele foi o nono rei de Rohan, e o último da primeira linhagem, que é aquela que descendia diretamente de Eorl, o Jovem. Lembra que eu disse que pode ser que alguns descendentes de Freawayn, o quinto rei de Rohan, talvez tenham se misturado com os Dunlendings e que isso ia gerar maior problemão? Então, esse problema se chamava Freca, e ele clamava ser descendente de Freawayn e, portanto, também descendente de Eorl, o Jovem. Ele queria casar o seu filho Wulf com a filha de Helm, o rei de Rohan, para que seus descendentes pudessem governar Rohan sem nenhuma dúvida quanto à sua legitimidade. Helm recusou, e Frec então marchou com uma horda de seus homens para Edoras, mas foi morto por um soco de mãos nuas de Helm, que ficou então conhecido como Helm Mão de Martelo. Em 2758 da Terceira Era, o filho de Freca, Wulf, voltou para Edoras com uma força maior ainda, composta por Dunlendings e inimigos de Gondor que vinham do sul. Ele conseguiu tomar Edoras e Helm fugiu com seu povo para o Forte da Trombeta, onde Wulf fez um cerco a eles. Isso tudo aconteceu naquele que ficou conhecido como Longo Inverno, e no Forte da Trombeta, Helm resistiu com seus homens. Seus 2 filhos foram mortos em combate, e mais tarde, o corpo do próprio Helm foi encontrado, congelado, em posição de luta. Diz a lenda que a sua corneta pode ser ouvida até hoje naquele vale que ficou conhecido como o Abismo de Helm. Frealaf significa o Lorde Sobrevivente em inglês arcaico, e ele foi o 10º rei de Rohan, reinando de 2759 a 2798 da Terceira Era. Frealaf era filho da irmã de Helm Mão de Martelo e se tornou herdeiro ao trono após a morte do rei e seus 2 filhos. Portanto, ele foi o primeiro rei da segunda linhagem, que não eram descendentes diretos de Eorl o Jovem, mas descendentes do mesmo jeito. O problema é que o trono de Edoras estava tomado por Wulf, o Dunlending. Mas, após o longo inverno ter passado, Frealaf foi com seus homens até Edoras e retomou a cidade. Com a ajuda de Gondor, eles expulsaram os Dunlendings de Rohan e marcharam até Isengard para tomar a fortaleza. Só que isso não foi necessário, pois os Dunlendings de lá haviam morrido de frio ou de fome durante o longo inverno, e Isengard foi facilmente reconquistada. Frealaf e o regente de Gondor deram as chaves de Isengard para o mago Saruman para que ele tomasse conta da fortaleza daqui para frente, impedindo um novo ataque dos Dunlendings. Brita significa distribuidor em inglês arcaico, e ele foi o 11º rei de Rohan, reinando de 2798 a 2842 da Terceira Era. Em seu reinado, Rohan ainda estava se recuperando da guerra contra os Dunlendings, e continuando a tradição de seu pai, Brita sempre ajudava todo mundo que podia, e ficou conhecido como Lealfar, que significa amado em inglês arcaico. Além disso, o reinado de Brita ainda teve que lidar com um novo problema. Após a vitória dos anões na Batalha de Asa-Nulbizar, nos portões de Moria, muitos orcs fugiram para Rohan, e por causa disso, o final de seu reinado foi marcado por muitos conflitos entre os cavaleiros de Rohan e os orcs. Walda, ou Valda, sei lá, significa governante em inglês arcaico, e ele foi o 12º rei de Rohan, reinando de 2842 a 2851 da Terceira Era. Durante seu reinado, todos acreditavam que Rohan já estava livre dos malditos orcs, mas alguns orcs permaneceram escondidos em Dunharrow, e lá, o rei Valda ou Walda foi assassinado por orcs, tentando expulsá-los de vez do seu reino. Folka significa do povo em inglês arcaico, e ele foi o 13º rei de Rohan, reinando de 2851 a 2864 da Terceira Era. Folka era um grande caçador e o seu maior feito foi ter se livrado dos últimos orcs que habitavam Rohan, vingando a morte de seu pai. Após livrar o seu reino dos orcs, Folka foi atrás de mais uma ameaça ao seu povo que já fazia até mesmo parte das lendas locais. Trata-se do gigantesco e monstruoso Javali de Everholt, que habitava na floresta de Firien, na fronteira com Gondor. Ele conseguiu encontrar e abater a besta, porém foi mortalmente ferido e veio a falecer. Folkwyne significa amigo do povo em inglês arcaico, e ele foi o 14º rei de Rohan, reinando de 2864 a 2903 da Terceira Era. Em seu reinado, os Dunlendings voltaram a ocupar algumas áreas de Rohan, mas com a ajuda dos soldados de Gondor, os Rohirrim conseguiram expulsar os seus inimigos. Ele também foi um dos reis que cumpriu o juramento de Eorl, o Jovem, enviando seus cavaleiros para ajudar Gondor na guerra contra Harad que estava acontecendo naquele período. Folkwyne enviou seus 2 filhos mais velhos para Gondor, porém os 2 foram mortos em combate e assim a sucessão teve continuidade com seu filho mais novo.
Fengel significa aquele que tudo quer em inglês arcaico, e ele foi o 15º rei de Rohan, reinando de 2903 a 2953 da Terceira Era. Ele era conhecido por sua ganância e amor pelo ouro, e devido a vários desentendimentos com seu pai, o único filho de Fengel deixou Rohan e foi morar em Gondor com sua família por parte de mãe. Thengel significa senhor em inglês arcaico e ele foi o 16º rei de Rohan, reinando de 2953 a 2980 da Terceira Era. Thengel viveu em Gondor durante a sua juventude e ele se casou com uma gondoriana. Eles tiveram 5 filhos no total, sendo 4 meninas e 1 menino. Quando seu pai finalmente morreu, ele retornou a Rohan meio que a contragosto para governar o reino. Foi durante o seu reinado que um misterioso homem do norte chamado Thorongil se juntou ao seu exército, e caso você não saiba de quem eu estou falando, esse era Aragorn, herdeiro de Isildur. Théoden significa líder do povo em inglês arcaico, e ele foi o 17º rei de Rohan e o último da segunda linhagem, reinando de 2980 a 3019 da Terceira Era. Théoden nasceu em Gondor e, portanto, falava os 2 idiomas de lá, o Sindarin e o Westron, ao invés do idioma de Rohan. Após a morte de sua irmã e do marido dela, Théoden adotou seus filhos, Elmer e Elwyn. Em 3014, a saúde do rei Théoden começou a ficar bem ruim devido a constantes envenenamentos por parte do seu conselheiro Grima, que secretamente trabalhava para Saruman. Ao tempo da Guerra do Anel, Grima praticamente controlava o monarca e chegou até a mandar prender o seu sobrinho filho, Elmer, por lutar contra os orcs e Dunlendings que invadiam o reino. Gandalf e Aragorn, porém, libertaram o rei do feitiço de Saruman, apenas a tempo que ele pudesse enterrar o seu único filho de sangue que havia caído em combate. Théoden liderou os Rohirrim até o Forte da Trombeta, onde eles derrotaram Saruman e suas forças. Junto de Gandalf, Théoden também expulsou Saruman de Isengard. E além disso tudo, Théoden ainda cumpriu o juramento de Eorl, indo ao auxílio de Gondor na Batalha dos Campos de Pelennor. Embora a batalha tivesse um final positivo, Théoden foi atacado pelo Witch King de Angmar e perdeu a sua vida. Elmer significa grande cavalo de guerra em inglês arcaico, e ele foi o 18º rei de Rohan, e o primeiro da terceira linhagem, reinando de 3019 da Terceira Era até o ano 63 da Quarta Era. Elmer lutou ao lado de Gondor contra as forças de Sauron na Batalha dos Campos de Pelennor até o fim. Em seguida, ele seguiu com Aragorn até os Portões Negros de Mordor, onde Sauron foi finalmente derrotado. Elmer cumpriu o juramento de Eorl por diversas vezes, cavalgando ao lado do rei Elessar em várias campanhas para subjugar os inimigos de Gondor, no leste e no sul. Assim como seu pai, Elmer se casou com uma gondoriana e teve apenas um filho. Seu reinado foi marcado por uma época de paz e prosperidade para Rohan. Elfwine significa amigo dos elfos em inglês arcaico, e ele foi o 19º e último rei de Rohan de que se tem registro, reinando de 63 da Quarta Era até Deus sabe quando. E como tudo sobre a Quarta Era, não se sabe muito sobre o seu reinado.